Você quer vencer as pedras do seu caminho, mas continua tropeçando nas mesmas dores, nos mesmos medos, nas mesmas decisões erradas, como se a sua própria mente estivesse trabalhando contra você, e é exatamente aqui que o ensinamento de Buda entra como um corte limpo. O problema não é só a pedra que aparece. O problema é o que acontece dentro de você quando ela aparece, porque uma dificuldade externa pode ferir, mas uma mente sem clareza transforma cada obstáculo em desespero, cada atraso em derrota, cada rejeição em veneno, e o preço disso é brutal. Você perde força, perde direção, perde tempo, perde a própria confiança. Buda ensinou a enxergar a raiz do sofrimento e a parar de alimentar o que destrói por dentro. E esse é o mecanismo real que muda o seu caminho, porque a pedra continua existindo, mas ela para de mandar em você. E se você continuar até o final, você vai entender como começar a atravessar qualquer fase dura sem se quebrar por dentro. A maior parte das pessoas acha que vai vencer na vida quando o mundo finalmente parar de dificultar tudo. Esse é o erro, esse é o sono, esse é o engano que deixa a pessoa fraca por anos, porque o mundo não vai parar, a vida não vai assinar um acordo de paz com você. Sempre vai surgir uma pedra, uma perda, um atraso, uma humilhação, um medo novo, uma conta, uma dúvida, uma traição, uma porta fechada. E se a sua mente continuar reagindo do mesmo jeito, cada pedra pequena vai parecer uma montanha impossível. É por isso que ouvir Buda não é um luxo espiritual. É necessidade, é sobrevivência interior, é força limpa, é direção, é o tipo de ensinamento que não acaricia a sua ilusão. Ele corta. Ele mostra que muito do sofrimento que te paralisa não vem só do que aconteceu, vem do apego, da resistência, do impulso, da fantasia, da guerra que sua mente cria em cima do fato. Buda ensinou que existe sofrimento. Isso parece simples, mas quase ninguém encara isso com honestidade. A maioria foge, a maioria quer anestesia, a maioria quer uma vida onde nada incomode. Só que enquanto você exige um caminho sem pedras, você continua sendo derrotado por qualquer pedra. O primeiro poder nasce quando você para de gritar para a realidade ser diferente e começa a enxergar com frieza o que está diante de você. Sim, existe dor. Sim, existe perda. Sim, existe dificuldade. Mas uma coisa é a dor da vida. Outra coisa é a dor fabricada pela mente quando ela entra em pânico, quando ela reclama, quando ela imagina 1000 finais trágicos, quando ela transforma um momento ruim numa sentença eterna. Nos ensinamentos antigos, Buda mostra algo muito profundo. Há a dor que chega e há a dor extra que a mente cria ao reagir sem sabedoria. É como ser atingido uma vez pela vida e depois continuar se ferindo sozinho por dentro. É isso que destrói tanta gente. Não é só o primeiro golpe. É o segundo golpe, o terceiro, o 10º, todos dados pela própria mente. Preste atenção nisso porque isso muda tudo. A pedra não te vence no instante em que aparece. Ela te vence quando captura a sua mente. Ela te vence quando faz você perder o centro, quando te arrasta para a raiva cega, para o medo exagerado, para a pressa burra, para a vontade de desistir, para a sensação de que tudo acabou. É aí que o fracasso começa. Não começa fora, começa dentro. E Buda foi brutalmente honesto sobre isso. Ele não ensinou fuga, ele ensinou visão, ele ensinou presença, ele ensinou a observar a mente no momento em que ela começa a incendiar o próprio caminho, porque uma mente incendiada transforma qualquer estrada em inferno, mas uma mente treinada encontra passagem até onde parecia não existir saída. É por isso que o êxito, dentro desse olhar, não é só ganhar dinheiro, não é só conquistar algo por fora, não é só ser admirado. Isso pode vir? Claro que pode. Mas o êxito verdadeiro começa quando você não é mais derrubado internamente
por cada choque da vida. Quando uma pedra aparece e você não se torna a própria pedra. Quando uma crítica vem e você não entrega a sua alma para aquela crítica. Quando o atraso acontece e você não transforma atraso em caos. Quando alguém te nega e você não se nega também. Isso é vitória. Isso é força real. Isso é o começo de um caminho que não depende da sorte, porque depende de treino interno. Buda ensinou sobre a atenção correta. Em linguagem simples, isso significa estar presente de verdade no que está acontecendo, sem se perder totalmente na confusão da mente. Parece pouco, não é pouco, é gigantesco, porque a pessoa comum não vive a realidade, ela vive a reação, ela nem vê a pedra direito, ela já vê o desastre inteiro, já vê o futuro arruinado, já vê o abandono, já vê o fracasso total, já vê o pior cenário, e então ela reage a uma imaginação como se fosse um fato. Ela luta contra fantasmas e cai em buracos reais. A atenção correta é o começo da libertação disso. É o instante em que você percebe: a pedra está aqui, agora. Só isso. Ainda não é o fim. Ainda não é o colapso completo. Ainda não é a destruição total que a sua mente está narrando. Há um fato. E há uma novela de medo em volta do fato. Quando você separa os dois, você recupera poder. Esse poder é decisivo, porque quem não sabe olhar, não sabe agir. E quem não sabe agir, repete sofrimento. Você já viu isso na própria vida. A mesma pedra, com roupa diferente. O mesmo padrão, com outro nome. O mesmo medo, entrando por outra porta. A mesma queda, em outro cenário. Por quê? Porque a raiz ficou viva. Buda ensinou que a causa do sofrimento está ligada ao apego, ao desejo cego, ao agarrar, ao querer controlar o que é instável. E aqui precisa entender uma coisa de forma simples. Apego não é amar. Apego é tentar prender o que não pode ser preso. É exigir que tudo seja como você quer. É fazer da sua paz uma escrava das circunstâncias. E isso te deixa frágil, porque tudo muda, tudo passa, tudo oscila. Isso, no budismo, está ligado à impermanência. Impermanência significa que as coisas mudam o tempo todo. Estados mudam, pessoas mudam, situações mudam, fases mudam. Se você tenta construir paz em cima do que muda sem parar, você vive em guerra. Então, veja a força disso. A pedra que aparece no seu caminho também muda. A dor muda. O cenário muda. O peso muda. O que hoje parece insuportável, amanhã pode ser apenas memória. Mas no meio da dor, a mente te engana. Ela sussurra que será assim para sempre. Ela exagera. Ela distorce. Ela escurece. E é aqui que ouvir Buda vira um ato de poder, porque ele te ensina a não acreditar cegamente em tudo o que a mente fala. Isso é libertador. Nem todo pensamento merece ser obedecido. Nem toda emoção merece virar ação. Nem toda aflição diz a verdade. Às vezes, a sua mente está cansada, ferida, assustada e quer te fazer correr, atacar, desistir, implorar, quebrar tudo. Mas sabedoria é não entregar o volante para o seu pior estado interno. Buda também ensinou o esforço correto. E isso é essencial para vencer pedras de verdade, porque não basta só entender. É preciso treinar. Esforço correto, em palavras fáceis, é parar de alimentar aquilo que te destrói e começar a fortalecer aquilo que te limpa por dentro. É vigiar o que entra na mente. É cortar cedo uma corrente de ódio, medo ou ganância antes que ela tome conta. É cultivar lucidez, paciência, firmeza, compaixão, clareza. Não é passividade, não é fraqueza, não é virar alguém mole, é disciplina interior, é deixar de ser escravo da primeira reação. É isso que torna uma pessoa perigosa para o caos, porque o caos chega, mas já não encontra a mesma mente desgovernada. Pense na sua vida como uma estrada de terra durante uma tempestade. Quem não treinou a mente
afunda no primeiro trecho de lama. Quem treinou talvez ainda sinta o peso, ainda veja a lama, ainda precise respirar fundo, mas continua andando. Essa é a diferença. Não é uma vida sem obstáculo, é uma vida onde o obstáculo não sequestra mais a sua alma. E isso muda até os resultados por fora, porque quantas pessoas fracassam não por falta de talento, mas por falta de estabilidade interna? Quantas desistem cedo demais? Quantas arruinam uma chance por impulso? Quantas queimam pontes, falam no auge da raiva, tomam decisões no auge do medo, abandonam um projeto porque um dia foi ruim? A pedra não era o fim, a reação foi. É por isso que Buda foi tão fundo na mente, porque ele sabia que um ser humano, dominado por impulso, vive em ciclo. Hoje promete mudar, amanhã explode igual. Hoje jura que será forte, amanhã desmorona no primeiro sinal de rejeição. Hoje fala de propósito, amanhã se vende por aprovação. Isso é prisão, e uma das coisas mais dolorosas da prisão interior é que ela parece liberdade. A pessoa acha que está sendo ela mesma, mas muitas vezes está só obedecendo hábitos antigos, medos antigos, impulsos antigos. Está vivendo no automático. No budismo, ignorância não é falta de informação, é não ver claramente, é viver sem perceber o que está conduzindo você por dentro. Isso é assustador, porque uma vida inteira pode ser empurrada por forças que você nunca examinou. Agora, imagine a virada. Imagine perceber o impulso antes de obedecer. Imagine sentir a raiva surgindo e não entregar sua boca para ela. Imagine ver o medo chegando e ainda assim não deixar que ele escreva o seu destino. Imagine reconhecer o apego querendo te acorrentar e, mesmo sentindo dor, não se ajoelhar para ele. Isso é liberdade prática. Isso é concreto. Isso é o começo de vencer as pedras. Não no discurso, na realidade. Porque o verdadeiro inimigo não é a dificuldade em si, é a inconsciência com que você a atravessa. Há outro ponto dos ensinamentos de Buda que corta fundo: o caminho do meio. Em linguagem simples, é sair dos extremos que te destroem, nem viver entregue ao impulso sem freio, nem viver se torturando de forma inútil, nem afundar no prazer cego, nem cair numa rigidez doentia. Esse equilíbrio é força, porque muita gente cai não só por causa da pedra, mas porque reage de forma extrema, ou ataca tudo, ou foge de tudo, ou desiste de tudo, ou exige perfeição total. O caminho do meio devolve sanidade. Ele faz você entender que firmeza não é brutalidade, e calma não é fraqueza. Você pode ser sereno e forte ao mesmo tempo. Pode ser humilde e imbatível por dentro ao mesmo tempo. Pode respirar, observar, compreender e agir com precisão. Isso é muito mais poderoso do que reagir feito fogo sem direção. E aqui existe uma verdade dura. Muitas pedras do seu caminho talvez não tenham sido colocadas por outras pessoas. Talvez tenham sido alimentadas por você mesmo durante anos. Pela pressa, pela ilusão, pela vaidade, pela necessidade de provar algo, pela incapacidade de parar, pela mania de ignorar sinais, pela repetição de escolhas que ferem. Isso dói ouvir, mas liberta, porque se tudo fosse culpa só do lado de fora, você seria impotente. Mas quando percebe que parte do caminho pode ser limpa por uma mudança interior real, nasce esperança. Não uma esperança fraca, uma esperança sólida, uma esperança que anda, uma esperança que trabalha, uma esperança que se responsabiliza. Buda ensinou também sobre intenção correta. Isso é gigantesco, porque antes da ação existe direção interior, antes da palavra existe intenção, antes da escolha existe um movimento invisível da mente. Se a sua intenção está tomada por ganância, ódio ou ilusão, até o seu esforço vira confusão. Mas, se a sua intenção começa a se alinhar com clareza, com não violência, com desapego,
com verdade, seu caminho muda. E aqui, desapego não quer dizer não querer nada. Quer dizer não ser possuído pelo que você quer. Quer dizer seguir com firmeza, sem entregar sua alma ao resultado. Isso traz uma força quase inacreditável, porque você age melhor quando não está desesperado. Você vê melhor quando não está possuído. Você decide melhor quando não está cego de carência. Quantas pedras nasceram justamente do desespero? Desespero para ser aceito. Desespero para vencer rápido. Desespero para não perder. Desespero para controlar tudo. Desespero para ter certeza de tudo. E quanto mais desespero, menos visão. Quanto menos visão, mais tropeço. Por isso, a serenidade ensinada por Buda não é enfeite espiritual, é estratégia de vida, é proteção mental, é arma limpa. Uma mente serena vê o que uma mente agitada não vê, percebe a saída, percebe o detalhe, percebe o sinal, percebe o momento certo de avançar e o momento certo de parar. Já a mente em pânico corre para todos os lados e chama isso de luta, mas muitas vezes é só descontrole. E existe algo ainda mais profundo. Buda ensinou que aquilo que chamamos de eu, fixo, duro, intocável, não é tão sólido quanto parece. No budismo, isso está ligado à ideia de não se agarrar a uma identidade rígida. Em palavras simples, você não precisa continuar sendo a mesma pessoa que sempre cai do mesmo jeito. Você não precisa continuar sendo o mesmo ferido, o mesmo impulsivo, o mesmo dominado por medo, o mesmo que sempre transforma pedra em tragédia. Isso é revolucionário, porque muita gente sofre não só pela dor, mas pela identidade que construiu em torno da dor. A pessoa diz para si mesma: eu sou assim, eu sempre estrago tudo, eu sempre perco, eu sempre caio, eu nasci para sofrer. E então passa a servir essa narrativa como se fosse um destino. Buda rompe isso. Ele mostra caminho, treino, mudança, observação, libertação gradual. Você não é obrigado a continuar beijando a própria corrente. Agora respire e veja se isso não é exatamente o que você precisa. Não mais uma frase bonita, não mais um vídeo para sentir e esquecer, mas um corte real na raiz do que te derruba. Porque não adianta desejar um caminho limpo se você continua andando com uma mente que fabrica peso, exagera medo, alimenta apego e reage no automático. O milagre prático começa quando você vê a pedra cedo, quando percebe a emoção cedo, quando interrompe a reação cedo, quando tira combustível daquilo que iria incendiar sua vida. Isso é treino, isso é poder. Isso é o início de um êxito que ninguém pode te roubar, porque nasce dentro e depois se espalha por tudo. Escreva nos comentários: eu não tropeço mais na mesma pedra. Se alguém te fecha uma porta, a pergunta já não é mais: por que isso sempre acontece comigo? Mas: o que minha mente está fazendo com isso agora? Se a dor vem, a pergunta não é: como faço para nunca mais sentir nada? Mas: como atravesso isso sem criar mais veneno? Se uma dificuldade aparece, a pergunta não é: como elimino todas as pedras do mundo? Mas: como deixo de ser governado por elas? Percebe a mudança? Percebe o tamanho disso? É uma mudança de eixo. É uma mudança de destino. É uma mudança de poder. Porque quando a mente muda a forma de encontrar o obstáculo perde boa parte do poder que tinha sobre você. E talvez a pedra mais perigosa nem seja a que está fora. Talvez seja a que está dentro e você vem carregando como se fosse parte do corpo. Ressentimento, apego, pressa, medo de rejeição, necessidade de controle, comparação, raiva acumulada, vício em pensar o pior. Isso pesa, isso entorta o olhar, isso cansa a alma, e a maioria tenta vencer o mundo sem primeiro perceber o peso
que está levando nas costas. Buda chama você para esse choque de consciência, para esse instante de verdade, para esse olhar limpo, porque só enxerga a estrada quem para de ser arrastado pela própria poeira mental. E quando esse olhar nasce, algo estranho e poderoso começa a acontecer. A pedra ainda pode estar ali, mas você já não entra em desespero do mesmo jeito. O problema ainda pode existir, mas já não ocupa todo o céu da sua mente. A dor ainda pode tocar você, mas já não define você. Você começa a ficar maior por dentro do que o próprio obstáculo. E isso muda seu jeito de caminhar, de falar, de decidir, de suportar, de recomeçar. A vida percebe, as pessoas percebem, o caminho responde diferente para quem já não anda possuído por medo e ilusão. Então, ouça isso com toda a força. Vencer as pedras não é fazer o mundo se curvar, é fazer a mente parar de se ajoelhar para cada impacto. É isso que os ensinamentos de Buda entregam quando são ouvidos de verdade. Não fantasia, não frase vazia, não citação falsa, mas um caminho claro, ver o sofrimento, entender sua causa, parar de alimentar a raiz, treinar a mente, agir com clareza, andar com presença. E se isso entrar mesmo em você, se isso deixar de ser só som e virar prática, o que acontece quando a próxima pedra aparecer? Você vai repetir o velho ciclo? Vai se ferir 2 vezes? Vai entregar sua paz de novo? Ou vai finalmente olhar para essa pedra e perceber que o que decide sua queda ou sua passagem não é só o que está na estrada, mas o que desperta dentro de você no exato momento em que ela surge? E é aqui que quase ninguém percebe o ponto mais perigoso. A pedra raramente avisa que é pedra. Muitas vezes ela vem disfarçada de oportunidade, de prazer rápido, de resposta impulsiva, de orgulho ferido, de vontade de provar alguma coisa para alguém. Você acha que está avançando, mas está entrando num buraco com os olhos abertos. Buda alertou muitas vezes sobre a mente sem vigilância, a mente que corre atrás do que brilha sem examinar o preço. Em palavras simples, é a mente que vê a isca e não vê o anzol. E quantas vezes foi assim com você? Você chamou de escolha, mas era carência. Chamou de coragem, mas era pressa. Chamou de amor, mas era apego. Chamou de justiça, mas era raiva. Chamou de destino, mas era cegueira. E por isso, tantas pedras parecem voltar, porque você ainda não aprendeu a reconhecer o rosto delas quando elas chegam sorrindo. Quando Buda fala sobre desejo, muita gente entende errado. Acha que ele está dizendo para você matar a vida dentro de si, virar alguém frio, sem vontade, sem energia. Não é isso. O problema não é querer viver, querer crescer, querer construir. O problema é virar escravo daquilo que você quer. O problema é quando o seu coração fica amarrado ao resultado e começa a sangrar antes de qualquer perda. Aí você não anda mais livre, anda puxado por correntes. E uma pessoa acorrentada a resultados vive quebrando por dentro. Se consegue, tem medo de perder. Se não consegue, sente que morreu. Se demora, entra em desespero. Se outra pessoa conquista, vira veneno por dentro. Isso não é força. Isso é escravidão emocional. E uma mente escrava não vence pedra nenhuma, porque já está caída antes mesmo do impacto. Olhe para a sua ansiedade com honestidade brutal. Muitas vezes ela não nasce só do problema. Ela nasce da fome de controlar o que ainda não aconteceu. Você quer garantir tudo antes. Quer saber o fim antes do começo. Quer certeza antes do primeiro passo. Quer segurança total num mundo que muda o tempo inteiro. E então você se afoga tentando segurar água com as mãos. Buda mostrou a insanidade de se apegar ao que é instável, porque tudo o que você está tentando congelar já nasceu mudando. Relações mudam, humor muda, mercado muda, corpo muda, tempo muda, você muda.
E quanto mais você exige firmeza absoluta de um mundo impermanente, mais você se parte. A sua dor cresce não apenas porque algo mudou, mas porque você jurou para si mesmo que não aceitaria a mudança. Por isso, a serenidade budista é tão poderosa. Ela não nasce de ignorar a realidade. Ela nasce de olhar a realidade inteira sem desmaiar por dentro. Isso é raro. Isso é nobre. Isso é força de verdade. Muita gente só aguenta a vida enquanto tudo está confortável. Mas basta um corte pequeno e a estrutura inteira cai. Basta uma mensagem não respondida, uma venda perdida, uma humilhação discreta, um atraso de dias e já parece o fim do mundo. Isso mostra o quanto a mente está sem chão, e Buda não constrói esse chão com ilusão. Ele constrói com visão, com treino, com presença, com observação limpa, com disciplina interna. Ele te ensina a permanecer ali, no meio da poeira, sem ser engolido por ela. E isso muda tudo, porque quem permanece lúcido, no caos, vê portas que o desespero nunca vê. Existe uma palavra muito importante no budismo: karma. Muita gente trata isso como superstição, como castigo místico, como algo distante. Mas em termos simples, karma também pode ser entendido como consequência de ações, intenções e hábitos. Você planta um padrão e ele volta. Você repete uma reação e ela fortalece a próxima. Você alimenta um veneno e depois bebe a água contaminada. Isso é muito real. Toda vez que você reage com impulso, você fortalece o impulso. Toda vez que responde com ódio, você amplia o ódio. Toda vez que foge, fortalece a fuga. Toda vez que mente para si mesmo, enfraquece sua visão. Então, veja a seriedade disso. Algumas das pedras de hoje são frutos de padrões que você vem regando há muito tempo. Mas isso também é libertador, porque se o padrão foi construído, ele pode ser desmontado. Não de uma vez, não com fantasia, mas com prática verdadeira. E é aqui que muita gente falha feio, quer colher paz sem plantar disciplina mental, quer clareza sem silêncio, quer força sem vigilância, quer êxito sem transformação interna, quer continuar vivendo no automático e ainda assim espera um destino completamente novo. Isso não acontece. O caminho muda quando a mente muda, e a mente muda quando você começa a ver, interromper, escolher e repetir o que liberta em vez do que aprisiona. Buda não ofereceu mágica, ofereceu caminho, caminho real, caminho de treino, caminho de observação, caminho que parece simples, mas corta fundo, porque não basta ouvir que o fogo queima, você precisa parar de colocar a mão. E quantas vezes você ainda está encostando a alma nas mesmas chamas e depois pergunta por que dói? Há outro ensinamento muito forte: a fala correta. Isso parece pequeno, mas destrói ou salva caminhos inteiros. Quantas pedras foram criadas por uma palavra dita no auge do orgulho? Quantas portas foram fechadas por um impulso de ferir? Quantas relações morreram não pelo problema em si, mas pela forma como a dor foi falada? Buda ensinou cuidado com a fala porque a palavra sai da boca, mas revela o estado da mente. Fala amarga, mente amarga. Fala violenta, mente violenta. Fala confusa, mente confusa. E quando você fala sem presença, você atira para todos os lados e depois caminha sobre os próprios estilhaços. Isso é terrível, porque às vezes a pedra nem estava no caminho. Você mesmo a criou com a boca incendiada. E depois precisa enfrentar não só a dificuldade original, mas também o caos extra que fabricou. Do mesmo modo, a ação correta não é moralismo vazio, é inteligência profunda. É entender que o jeito como você age constrói o terreno em que vai viver depois. Toda ação deixa marcas, no mundo, nos outros, em você. Por isso Buda insistiu tanto em consciência, em não ferir, em não agir cegamente. Porque quem age no escuro
quase sempre tropeça no próprio rastro. E talvez você já tenha vivido isso. Fez algo no impulso para aliviar uma dor de minutos e depois carregou o peso por meses. Tomou uma decisão para satisfazer um orgulho de segundos e abriu uma ferida longa. Isso é uma das pedras mais cruéis, a que nasce de um momento pequeno de inconsciência e depois cresce como uma muralha na sua frente. Por isso, vigiar a ação é vigiar o próprio destino, mas a raiz continua sendo a mente, sempre a mente, porque o corpo segue, a boca segue, o gesto segue, o hábito segue, tudo começa lá dentro. E Buda foi direto nisso de um jeito que atravessa séculos. A mente importa, a qualidade da mente importa, o que você cultiva dentro importa. Não adianta vestir uma aparência calma e por dentro alimentar inveja, rancor, cobiça, medo, comparação, descontrole. Mais cedo ou mais tarde, isso aparece no olhar, na fala, na escolha, no caminho. Por isso, o trabalho real é invisível primeiro. Ninguém aplaude quando você interrompe um pensamento venenoso. Ninguém vê quando você escolhe não obedecer uma emoção destrutiva. Ninguém percebe quando você respira e não responde no pior momento. Mas é aí que o destino começa a virar. No invisível, no silêncio, no instante em que você para de servir aquilo que te destrói. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida agora. Menos teatro, mais presença. Menos pressa para parecer forte, mais treino para ser forte. Menos necessidade de mostrar controle, mais coragem para criar controle real dentro de si. Porque tem gente que parece gigante por fora e desaba com uma palavra. Parece confiante por fora e entra em colapso no primeiro atraso. Parece sábia por fora e é governada por impulsos infantis por dentro. Isso é vazio. Buda não constrói máscara, ele desmonta a máscara. Ele leva você para um lugar desconfortável, mas libertador, onde não importa o personagem que você sustenta. Importa o que está vivo em sua mente quando ninguém está vendo. É ali que está a verdade. É ali que mora a sua prisão. É ali também que nasce a sua libertação. Existe também a armadilha da comparação, uma das pedras mais silenciosas e mais venenosas do caminho. Você olha para outro e acha que está atrasado. Vê uma conquista alheia e transforma isso em condenação contra si mesmo. Vê alguém brilhando e começa a apagar sua própria força por dentro. Isso é devastador, porque rouba foco, drena energia, distorce visão. Buda ensinou um caminho de observação da própria mente, não de obsessão com a vida dos outros, porque quem vive olhando demais para fora perde o próprio eixo, e uma pessoa sem eixo cai fácil, cai na inveja, cai na amargura, cai no desânimo, cai no sentimento de insuficiência, e tudo isso vira pedra, pedra pesada, pedra invisível, pedra que não aparece na estrada, mas aparece em cada passo. Como alguém vence por fora se por dentro está ajoelhado diante da vida dos outros? Outro veneno é o ressentimento. Isso precisa ser dito sem suavizar. Ressentimento é carregar uma pedra no peito e ainda achar que isso te protege. Não protege, só pesa, só endurece, só turva o olhar, só mantém você amarrado ao que feriu. Buda ensinou o valor de não alimentar aversão, porque o ódio mantido dentro da mente continua queimando quem o sustenta. Em palavras simples, você vira morada do que te feriu. A ofensa já aconteceu, mas você a revive 1000 vezes. A pessoa talvez até seguiu a vida, mas você continua servindo aquele episódio como se fosse um altar sombrio. Isso é destruição silenciosa. E não, soltar não é dizer que doeu pouco. Soltar é recusar continuar se mutilando por dentro em nome do que já aconteceu. Soltar é parar de transformar a própria alma numa sala de tortura. E veja como tudo se conecta. A pedra aparece. Você reage com medo,
orgulho, ódio ou apego. Essa reação cria mais cegueira. A cegueira gera escolha ruim. A escolha ruim produz consequência. A consequência vira nova dor. A nova dor alimenta mais medo. E assim nasce a roda. No budismo, existe a ideia de samsara, o ciclo de sofrimento e repetição. Em termos simples, é ficar girando no mesmo padrão, caindo com nomes diferentes no mesmo abismo interior. É por isso que às vezes a sua vida muda de cenário, mas o sofrimento parece ter o mesmo gosto. Muda a pessoa, muda o trabalho, muda a fase, muda a cidade, mas a dor volta com a mesma estrutura, porque a roda ainda está girando dentro. E enquanto essa roda gira sem consciência, a pessoa chama de azar aquilo que muitas vezes é repetição inconsciente. Então a pergunta real não é só como eu saio dessa fase, mas o que em mim continua alimentando a fase. Essa pergunta dói, mas abre porta, porque tira você do lugar de vítima cega e te coloca no lugar de alguém que pode ver, aprender e cortar a raiz. Buda não humilha quem sofre, pelo contrário, ele oferece um caminho de lucidez para quem sofre. Mas esse caminho exige coragem. Coragem para olhar o apego sem maquiagem. Coragem para olhar a vaidade sem desculpa. Coragem para olhar o medo sem romance. Coragem para olhar a ilusão sem se esconder atrás de frases bonitas. É isso que transforma. Não é repetir palavras elevadas. É encarar o funcionamento real da própria mente e começar a limpá-lo com prática. E prática significa constância, não um dia de lucidez e 6 dias de descontrole, não uma hora ouvindo algo profundo e depois semanas obedecendo o velho automático. A mente aprende pela repetição, ela foi condicionada pela repetição e também será libertada pela repetição correta. Toda vez que você observa em vez de reagir cegamente, fortalece um novo caminho. Toda vez que respira antes de falar, fortalece um novo caminho. Toda vez que não alimenta um pensamento venenoso, fortalece um novo caminho. Toda vez que aceita a impermanência sem surtar, fortalece um novo caminho. Toda vez que solta um apego que estava te esmagando, fortalece um novo caminho. Isso parece pequeno, mas não é. É assim que muralhas internas caem, tijolo por tijolo, hábito por hábito, instante por instante. Há também a questão da paciência, que muita gente despreza porque vive possuída por urgência. Mas sem paciência, você quebra no meio do processo. Buda ensinou uma força calma, não uma pressa desgovernada. E aqui precisa entender. Paciência não é aceitar humilhação eterna, nem cruzar os braços para tudo. Paciência é a capacidade de não se destruir enquanto o tempo da vida ainda está trabalhando. É suportar sem enlouquecer. É continuar sem dramatizar cada demora. É sustentar direção sem exigir fruto imediato. A pessoa impaciente cava a terra hoje, amanhã arranca a semente para ver se cresceu, e depois reclama que nada floresce. A mente impaciente sabota o próprio caminho porque quer colher antes de amadurecer, e isso cria pedras desnecessárias, dores que nasceram não da vida, mas da incapacidade de esperar com firmeza. Além disso, existe a energia da atenção. Onde sua atenção pousa, sua vida começa a tomar forma. Se sua atenção vive presa à ofensa, você se torna menor. Se vive presa à comparação, você se esvazia. Se vive presa ao medo, você anda encolhido. Se vive presa à carência, você se vende barato. Buda chamou a atenção para a mente porque ela escorre facilmente para o sofrimento, quando não é treinada. A atenção solta vira presa de qualquer estímulo, qualquer medo rouba, qualquer prazer captura, qualquer distração comanda. E então a pessoa vive puxada de um lado para outro, como folha no vento, chamando isso de vida normal. Mas isso é dispersão, e uma mente dispersa tropeça até em caminho reto. Por isso, treinar a atenção é como acender uma lamparina dentro de uma casa escura.
As coisas perigosas continuam ali, mas agora você finalmente consegue vê-las. Talvez você esteja percebendo agora que o ensinamento de Buda não é para fugir das pedras, mas para deixar de ser moldado por elas. Isso é muito mais profundo, porque fugir mantém o medo vivo, negar mantém a ilusão viva, fantasiar mantém a fraqueza viva, mas olhar e atravessar transforma você. Cada obstáculo pode revelar o estado da sua mente. Cada dor pode mostrar onde ainda existe apego. Cada irritação pode mostrar onde ainda existe orgulho. Cada ansiedade pode mostrar onde ainda existe necessidade de controle. Isso não significa amar o sofrimento. Significa usar o sofrimento como espelho em vez de apenas como condenação. E quando você faz isso, até a pedra mais dura deixa de ser só barreira e começa a virar revelação. O que ela toca em você, o que ela expõe, o que ela arranca, o que ela mostra que ainda precisa ser trabalhado. É por isso que há pessoas que passam por muito e ficam mais limpas, e há outras que passam por menos e ficam mais amargas. O sofrimento por si só não purifica ninguém. O que muda tudo é a consciência com que ele é atravessado. Sem consciência, a dor endurece. Com consciência, a dor pode ensinar. Sem consciência, a perda vira cinismo. Com consciência, a perda pode virar profundidade. Sem consciência, a frustração vira veneno. Com consciência, a frustração pode virar sabedoria. Buda não glorificou a dor, mas mostrou que fugir dela com cegueira produz ainda mais dor. E isso é brutalmente verdadeiro. A dor negada volta mais tarde. A sombra ignorada fala por trás. O apego escondido aparece no desespero. A ilusão protegida cobra caro. Nada some só porque você fechou os olhos. Então preste atenção numa mudança essencial. Da próxima vez que a pedra surgir, não corra imediatamente para o drama antigo. Não entregue o seu interior tão rápido. Observe, nomeie, sinta, respire. Veja o impulso surgindo. Veja a narrativa exagerada tentando dominar. Veja a vontade de reagir sem pensar. E permaneça ali por um instante a mais. Esse instante pode salvar seu caminho. Esse instante pode impedir uma palavra que destruiria tudo. Esse instante pode interromper uma decisão ruim. Esse instante pode impedir que a pequena pedra vire avalanche. É nesse espaço de consciência que a liberdade começa a nascer. Pequena no começo, quase invisível, mas real. E o que é real cresce quando é praticado. É assim que uma pessoa deixa de ser refém do primeiro impulso e começa a se tornar senhora da própria direção. Talvez você tenha passado a vida inteira achando que sucesso é nunca encontrar dificuldade. Mas e se o verdadeiro êxito for não perder mais a si mesmo quando a dificuldade vier? E se o grande poder não for controlar o mundo, mas não ser controlado internamente por qualquer choque do mundo? E se a vitória mais rara for essa? Continuar com o coração firme, a mente clara e a presença viva quando tudo em volta tenta te arrastar de volta para o velho padrão, porque é exatamente aí que o ensinamento de Buda começa a deixar de ser ideia e vira força. E quando isso acontecer de verdade dentro de você, quando a próxima pedra aparecer e a sua mente já não se ajoelhar como antes, o que mais ainda vai cair por terra junto com ela, além das ilusões que você carregou durante tanto tempo sem perceber? E existe uma outra armadilha quase invisível que destrói muita gente por dentro, a necessidade de transformar toda dor em identidade. A pessoa não apenas sofre, ela passa a se apresentar ao mundo a partir do sofrimento. Ela não diz só, estou ferido, ela começa a viver como se fosse a própria ferida. E quando alguém tenta puxá-la para fora disso, ela resiste, porque a dor já virou abrigo, já virou nome, já virou rosto, já virou jeito de existir. Buda desmonta isso sem piedade para a ilusão. Ele mostra que tudo o que surge também passa, inclusive estados mentais, inclusive fases escuras,
inclusive versões de você que hoje parecem permanentes. Isso é libertador de um jeito violento, porque significa que você não precisa adorar a sua noite como se ela fosse eterna. Você não precisa construir um trono para a sua dor e viver ajoelhado diante dela. Mas para sair disso, você precisa parar de romantizar o caos. Precisa parar de chamar descontrole de intensidade. Precisa parar de chamar apego de amor. Precisa parar de chamar desespero de propósito. Precisa parar de chamar orgulho de força. O ensinamento de Buda é limpo demais para aceitar essas misturas doentias. Ele separa o que é real do que é fantasia da mente. E muita gente odeia isso, porque prefere continuar acreditando que a própria prisão é profundidade. Só que não é profundidade, é repetição, é condicionamento, é medo vestido de grandeza, é carência com voz alta. E enquanto você não desmonta essas máscaras, cada pedra do caminho encontra em você exatamente o ponto fraco que sempre encontrou. Não porque o mundo te escolheu, mas porque sua mente continua oferecendo a mesma porta de entrada. Buda mostrou também que a mente corre o tempo todo atrás do agradável e foge do desagradável. Parece simples, mas veja o quanto isso governa sua vida. Quando algo te agrada, você quer prender. Quando algo te fere, você quer expulsar imediatamente. Você não quer só viver. Você quer controlar a textura da vida inteira. Quer que o bom fique para sempre e que o ruim desapareça na mesma hora. Só que a vida não obedece esse tipo de exigência. E a cada vez que ela falha em obedecer, você sofre duas vezes. Sofre pelo que aconteceu e sofre porque aquilo não se curvou à sua vontade. É por isso que tanta gente está sempre cansada. Não está apenas vivendo, está brigando sem parar com o movimento natural das coisas. E essa guerra diária contra a impermanência esgota a alma até em dias aparentemente normais. Quando Buda aponta para a impermanência, ele não está tentando deprimir você. Ele está tentando libertar você da ilusão que te devora. Porque se tudo muda, então sua angústia também muda. Seu medo também muda. Sua perda também muda. Sua fome de controlar também pode mudar. Nada precisa ficar congelado no pior ponto. Isso deveria incendiar sua esperança, mas não uma esperança infantil, uma esperança firme, uma esperança baseada na realidade. O que hoje te parece um muro pode ser apenas uma fase da estrada. O que hoje te parece o fim pode ser um lugar de passagem. Só que para perceber isso, você precisa parar de agir como se cada pedra fosse uma sentença final. Nem todo impacto é destino, nem toda crise é condenação, nem todo atraso é fracasso. Às vezes é só a mente em pânico, tentando transformar um momento em eternidade. Há algo profundamente poderoso em perceber o momento exato em que a mente começa a exagerar. Esse instante é precioso, porque é aí que o sofrimento ainda não tomou conta de tudo. É aí que você ainda pode agir. A emoção vem, claro. O desconforto aparece, claro. O corpo sente, claro. Mas antes da avalanche completa existe um segundo delicado, quase invisível, onde você pode ver o nascimento do exagero. Você pode perceber a história dramática começando a se formar. Pode perceber o medo pintando o céu inteiro de preto. Pode perceber a mente dizendo sempre, nunca, acabou, não tem saída. E quando você percebe isso, você já não está totalmente dentro da onda. Você começa a ficar na beira, observando. E esse pequeno espaço de observação pode ser mais valioso do que anos de reação cega. Porque a reação cega tem fome. Ela quer velocidade. Ela quer explosão. Ela quer resposta imediata. Ela quer que você diga, faça, decida e destrua agora. Buda ensina outra coisa. Ensina pausa viva. Ensina presença. Ensina lucidez antes do gesto. E essa pausa é quase revolucionária num mundo onde todo mundo é empurrado por impulso. A pausa não te enfraquece. A pausa te devolve para você mesmo.
A pausa impede que o obstáculo escolha por você. A pausa impede que a pedra vire dono da sua rota. A pausa permite que você veja o que está acontecendo fora, o que está acontecendo dentro e o que realmente precisa ser feito. Sem essa pausa, você vive reagindo ao primeiro movimento da dor, e o primeiro movimento da dor raramente é sábio. Quase sempre é medo vestido de urgência. Existe também um sofrimento que nasce do orgulho ferido. Isso precisa ser encarado com coragem, porque muita dor que você chama de injustiça talvez seja só orgulho sangrando. Nem tudo o que te atinge destrói sua essência. Às vezes, atinge apenas a imagem que você queria proteger. Às vezes, atinge apenas a ideia que você fez de si mesmo. E aí, a reação vem enorme, violenta, teatral, porque você não está defendendo a verdade. Está defendendo uma imagem. Buda desmonta isso ao mostrar que se agarrar a um eu rígido cria sofrimento. Em palavras simples, quanto mais duro e inflado é o seu personagem, mais fácil é machucá-lo. E então, qualquer crítica vira faca. Qualquer rejeição vira catástrofe. Qualquer esquecimento vira humilhação. Isso é prisão. Uma prisão feita de ego e medo. E toda prisão assim produz pedras sem parar. Quanto mais você protege uma imagem, menos liberdade você tem para aprender. Porque aprender exige humildade, exige reconhecer erro, exige aceitar correção, exige perceber que nem toda dor é ataque. Às vezes é aviso, às vezes é espelho, às vezes é consequência. E uma mente orgulhosa odeia isso. Ela prefere sofrer em pé a crescer em verdade. Mas Buda não alimenta esse tipo de orgulho. Ele chama para ver de verdade, ver onde você está sendo dominado por vaidade, ver onde quer ter razão a qualquer custo, ver onde se apega à própria dor, porque admitir o erro parece mais difícil do que continuar sangrando. Só que enquanto a verdade não entra, o ciclo não quebra, e a pedra continua voltando, cada vez com outra roupa, até você entender o que ainda está tentando proteger dentro de si. Talvez uma das maiores pedras da sua vida tenha sido viver no automático. Acordar, reagir, correr, desejar, temer, comparar, consumir, cansar, dormir e repetir, sem realmente ver, sem realmente sentir com consciência, sem realmente perguntar o que está conduzindo tudo isso. Buda viu o perigo desse sono interior, viu o quanto a vida humana pode ser gasta em repetição vazia, e por isso o despertar no budismo não é um enfeite poético, é sair do torpor, é parar de ser empurrado cegamente pelos mesmos impulsos, é começar a ver como a mente funciona, como o apego gruda, como a aversão empurra, como a ignorância deforma, como o sofrimento se repete. Isso é despertar, não é performance, não é aparência, é lucidez no coração da experiência. E lucidez destrói muitas prisões sem fazer barulho. Imagine quanta energia da sua vida já foi roubada por coisas que nem eram reais no presente, apenas cenários criados pela mente, conversas imaginárias, catástrofes futuras, ofensas ainda não ditas, fracassos ainda não vividos, rejeições ainda não confirmadas. Quanta força se perdeu aí, quanta paz foi drenada por fantasmas. Buda mostra, de forma muito prática, que a mente pode fabricar mundos inteiros e depois sofrer como se eles já existissem. Isso não é teoria, é cotidiano. É o que acontece quando você deita e não consegue descansar, porque está discutindo com um amanhã que nem chegou. É o que acontece quando recebe um sinal pequeno e cria um inferno completo em cima dele. E veja o absurdo disso. Às vezes, a pedra nem caiu no caminho, mas sua mente já está sangrando como se tivesse sido esmagada. É por isso que observar pensamentos é vital. Nem todo pensamento é verdade. Nem todo pensamento merece trono.
Há um poder enorme em deixar um pensamento passar sem obedecê-lo. Parece pouco, mas não é. Pense nisso. Quantas vezes você trata o primeiro pensamento como ordem? Ele surge e você já acredita. Surge e você já incorpora. Surge e você já reage. Buda ensina a romper esse automatismo. Pensamento não é rei só porque apareceu. Emoção não é comandante só porque chegou forte. Impulso não é verdade só porque veio com intensidade. Quando você começa a ver isso, recupera pedaços da própria alma que antes estavam sequestrados. Você deixa de ser marionete do que surge dentro de você. Passa a observar, pesar, discernir. E discernimento é uma das formas mais puras de força. Porque sem discernimento, até boa intenção pode te jogar no abismo. Sem discernimento, até o desejo de acertar pode virar desespero e destruição. E existe ainda uma pedra que muita gente carrega sem perceber. A culpa mal trabalhada. Não a culpa que corrige e limpa, mas a culpa que apodrece. A culpa que não ensina, só prende. A culpa que não leva à responsabilidade, leva à paralisia. Buda não incentiva autopunição sem fim. Ele aponta para a consciência, consequência e transformação. Você errou? Veja o erro. Entenda a raiz, assuma, corrija o que puder e siga treinando para não repetir. Isso é digno, isso é adulto, mas ficar se chicoteando por dentro eternamente não é sabedoria, é apego ao erro, é vaidade invertida, é ainda manter tudo orbitando em torno do próprio eu, só que agora de forma sombria. E isso também vira pedra, uma pedra pesada, porque faz você acreditar que não pode mais caminhar limpo, quando o caminho continua chamando. Veja como a mente gosta de extremos. Ou ela se absolve de tudo, ou se condena por tudo, ou joga a culpa toda no mundo, ou coloca sobre si um peso impossível. Buda ensina um olhar mais limpo, um olhar que vê causas e condições. Isso, em palavras simples, significa entender que as coisas não surgem do nada e nem por um único motivo isolado. Há fatores, influências, hábitos, contextos, escolhas, estados mentais. Ver isso traz maturidade. Você para de simplificar a vida de forma infantil. Para de achar que tudo é azar ou castigo ou prova definitiva de incapacidade. Começa a ver redes, padrões, condições. E quando vê condições, percebe também que condições podem ser mudadas, ainda que não todas ao mesmo tempo, ainda que não com velocidade mágica, mas podem. E isso devolve responsabilidade sem esmagar a esperança. Outra coisa que destrói o caminho é a fome de validação. Isso é mais sério do que parece, porque quando você vive para ser confirmado pelos olhos dos outros, qualquer silêncio deles vira pedra. Qualquer crítica vira desabamento, qualquer rejeição vira sentença. Você entrega o centro da sua vida para mãos instáveis, e mãos instáveis deixam você cair. Buda apontou para um caminho onde a paz não depende dessa aprovação frágil, não porque os outros não importem, mas porque fazer do olhar deles o seu espelho principal é uma forma de escravidão. Hoje te levantam, amanhã te derrubam. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. E se sua identidade depende disso, você viverá faminto para sempre. Uma pessoa faminta por validação caminha curvada, e quem caminha curvado diante da aprovação alheia tropeça até em sombra. Buda ensina um tipo de dignidade silenciosa, uma firmeza que não precisa gritar, uma presença que não depende de palco, uma paz que não pede licença ao humor do mundo. Isso é muito diferente da força exibida. A força exibida quer ser vista. A força real sustenta. A força exibida responde rápido para provar algo. A força real sabe esperar. A força exibida é barulhenta. A força real não precisa convencer ninguém da própria existência. E talvez você tenha passado tempo demais investindo em parecer inteiro, quando o que precisava era se tornar inteiro. Parecer forte ajuda por minutos,
Ser forte sustenta anos. Parecer sábio encanta por instantes. Ser sábio protege o caminho quando tudo estremece. É esse tipo de solidez que os ensinamentos de Buda buscam acender. Existe também a compaixão, e aqui muita gente entende errado. Pensa que compaixão é ser mole, ser passivo, aceitar tudo. Não é. No budismo, compaixão é a capacidade de olhar para o sofrimento sem virar pedra diante dele, sem usar a dor do outro como espetáculo, sem alimentar crueldade. E isso começa com você também, porque há gente que trata a si mesma com uma violência constante. Erra e se massacra, cai e se humilha, fraqueja e se despreza. Isso não cria transformação, cria endurecimento, cria medo, cria falsidade. Uma mente tratada apenas com chicote aprende a esconder, não a curar. Por isso, compaixão é força inteligente. É olhar para a dor com verdade, sem açúcar, mas sem crueldade. É dar espaço para a correção sem fazer da vergonha um método. E isso muda profundamente a forma como você levanta depois de cada queda. Ao mesmo tempo, compaixão não é permissividade. Você não precisa chamar de luz aquilo que está apodrecendo. Não precisa chamar de liberdade o que é vício. Não precisa chamar de autenticidade o que é ferida sem trato. A compaixão correta olha e não mente. Ela acolhe o sofrimento, mas não beija a prisão. Buda ensina esse equilíbrio raro, firmeza e gentileza juntas, verdade e não violência juntas, lucidez e coração juntos. Isso é difícil porque a mente gosta de separar, ouvir a dureza seca, ouvir a moleza cega, mas o caminho real pede união, pede que você veja com nitidez e ainda assim não se transforme em crueldade, pede que corrija sem ódio, pede que pare sem se destruir, pede que se levante sem precisar virar inimigo de si mesmo. Isso é muito mais poderoso do que parece. Há uma liberdade imensa em aceitar que nem todo mundo vai entender o seu caminho. Essa é uma pedra que derruba muita gente. A expectativa de ser compreendido o tempo todo. Às vezes, você está tentando crescer, limpar padrões, sair de ciclos, e alguém próximo interpreta isso como frieza, mudança estranha, distância, arrogância ou fraqueza. E se você depende do entendimento imediato de todos, pode sabotar a própria transformação. Buda deixou casa, conforto e ilusões para buscar verdade. Isso por si só já mostra que o caminho profundo nem sempre parece sensato para quem está preso ao costume. Isso não significa desprezar pessoas. Significa não sacrificar a verdade interior só para continuar cabendo na expectativa alheia. Porque se você vive moldando a alma para não incomodar os outros, acaba virando algo sem forma própria. E o sem forma própria cai em qualquer vento. É preciso também falar da disciplina, porque sem ela, o despertar vira só desejo bonito. Disciplina não é punição, não é secura, não é rigidez vazia. Disciplina é amor pelo que você quer proteger em si. É decidir todos os dias não servir ao que te destrói. É escolher com consciência onde põe os olhos, a fala, a energia, o tempo. É manter o eixo mesmo quando a emoção quer arrancá-lo. Sem disciplina, a mente escorre de volta para o velho, volta para a distração, para o excesso, para a reação fácil, para o consolo rápido, para o padrão conhecido. E então a pessoa diz que tentou, quando na verdade só desejou mudança sem construir chão para ela. Buda não oferece transformação sem treino. Não existe isso. O caminho é prático, é vivido, é repetido, é encarnado nas pequenas escolhas onde ninguém está olhando. E justamente porque ninguém está olhando, esses momentos valem ouro. O instante em que você poderia mentir e não mente. O instante em que poderia explodir e não explode. O instante em que poderia alimentar a imaginação do pior e escolhe respirar. O instante em que poderia se vender por aprovação
e escolhe ficar inteiro. O instante em que poderia continuar no velho padrão e pela primeira vez quebra a repetição. Esses instantes parecem pequenos, mas não são pequenos. São rachaduras no cárcere. São fendas por onde a luz entra. São os pontos onde a vida começa a mudar de direção sem anúncio, sem espetáculo, sem aplauso. Quase toda transformação real começa assim, invisível, silenciosa, humilde. Mas o que começa humilde pode ficar gigantesco com o tempo. E é por isso que você não deve desprezar os pequenos atos de presença. Há pessoas que perdem o próprio destino tentando escapar do desconforto. Qualquer sensação difícil já parece insuportável. Então, correm para a distração, prazer rápido, vício, excesso de fala, excesso de tela, excesso de consumo, qualquer coisa que as impeça de sentir o que está vivo. Só que o que é empurrado para o escuro não morre, continua ali, crescendo, esperando. Buda viu claramente o custo da fuga, porque fugir do desconforto nem sempre remove a raiz dele. Muitas vezes apenas a enterra mais fundo, e aquilo que foi enterrado volta com mais força depois, às vezes em forma de ansiedade sem nome, às vezes em forma de irritação constante, às vezes em forma de vazio, às vezes em forma de sabotagem. Por isso, permanecer presente diante do desconforto, sem correria automática, pode ser um dos atos mais libertadores que existem. Permanecer não significa afundar, significa não fugir antes de entender, significa sentir sem se fundir completamente ao que sente, significa olhar para a dor e perguntar o que ela está tentando mostrar, em vez de apenas gritar para que ela suma. Isso é maturidade espiritual e emocional. Isso é força sem fantasia, porque a vida não respeita quem faz barulho. A vida revela quem consegue permanecer inteiro quando o chão treme. E esse treino é profundamente budista. Sentar diante da própria mente, ver o movimento dela, ver o desejo de correr, ver a aversão ao desconforto, ver o impulso de agarrar qualquer distração e, em vez de obedecer imediatamente, ficar ali, respirando, observando, conhecendo. Quem faz isso começa a descobrir coisas sobre si que o automático jamais revelaria, e com esse conhecimento real, muita pedra perde o poder. Outra ilusão perigosa é achar que paz é a ausência total de conflito. Não é. Paz, dentro desse caminho, é não ser destruído internamente por cada conflito que surge. Paz é ter espaço interior, é ter chão, é ter visão, é poder ser atravessado por uma experiência dura sem se desfazer inteiro nela. Isso é muito diferente de viver sem fricção. Quem espera uma vida sem fricção vive frustrado. Quem desenvolve presença no meio da fricção começa a conhecer uma paz mais profunda, uma paz que não depende de cenário perfeito, uma paz que não pede que o mundo inteiro se organize antes de nascer. E isso muda a vida de verdade, porque passa a existir em você um lugar que o caos toca, mas não domina totalmente. Um lugar que sofre, mas não se entrega inteiro. Um lugar que sente, mas também vê. É desse lugar que nascem decisões mais limpas. E isso é crucial, porque muita ruína nasce de decisões tomadas no auge da turbulência. Buda não ensina inércia, ensina clareza antes da ação, ensina a agir com menos veneno dentro, porque uma decisão tomada sob ódio carrega ódio, uma decisão tomada sob desespero carrega desespero, uma decisão tomada sob carência carrega carência. Depois, você até tenta consertar, mas a marca já entrou no caminho. Por isso, esperar um momento de mais lucidez não é fraqueza, é inteligência. Nem sempre dá para esperar dias, claro, mas quase sempre dá para criar algum espaço antes do gesto final. Um respiro, um recuo, um olhar mais honesto. E às vezes, esse pequeno atraso salva meses ou anos de sofrimento desnecessário. Buda ensinou também sobre meios de vida corretos, e embora isso pareça distante, toca diretamente a sua paz.
porque o que você faz, como faz e a partir de qual intenção faz, tudo isso molda sua mente. Você não vive separado das suas ações. Se alimenta engano, sua mente se contamina. Se alimenta violência, sua mente se endurece. Se vive se vendendo contra a própria consciência, sua paz cobra preço. Em palavras simples, não dá para construir serenidade profunda em cima de uma vida constantemente traída por você mesmo. Isso não significa perfeição impossível. Significa honestidade crescente. Significa alinhar cada vez mais o que você faz com o que sabe ser verdadeiro. E quanto mais esse alinhamento cresce, menos pedras internas você carrega, porque uma grande parte do peso humano nasce da divisão entre o que a pessoa sabe e o que continua escolhendo. Pense na exaustão de viver dividido. Uma parte quer verdade, outra quer conforto fácil. Uma parte quer paz, outra alimenta guerra. Uma parte quer profundidade, outra quer distração sem fim. Uma parte quer liberdade, outra continua beijando correntes conhecidas. Essa divisão consome força, e toda força consumida por divisão interna falta na hora de atravessar as pedras do caminho. É por isso que integrar a vida importa, tornar-se menos partido, menos espalhado, menos contraditório, não por perfeição moral, mas por integridade. Integridade é quando você começa a andar menos quebrado por dentro, e isso torna o caminho inteiro diferente, porque até a dor é atravessada com mais estabilidade quando você não está se sabotando ao mesmo tempo de vários lados. Buda chama para essa integração viva, menos guerra interna, mais verdade encarnada. Há também a alegria limpa, e isso surpreende muita gente, porque alguns imaginam o budismo como um peso, uma secura, um apagar da vida. Mas quando o apego diminui, quando a comparação diminui, quando a compulsão diminui, algo leve pode nascer. Uma alegria sem desespero, uma alegria sem possessão, uma alegria sem medo constante de perda. Isso é lindo porque não depende de agarrar, não depende de vencer os outros, não depende de se anestesiar. É uma alegria mais silenciosa, mas mais estável. Uma alegria de estar presente, de não estar sendo arrastado o tempo inteiro, de perceber o céu sem precisar possuir o céu. E talvez você esteja carente exatamente disso, de uma alegria que não venha de fuga nem de excitação, mas de alinhamento, de um coração menos apertado, de uma mente menos faminta, de uma alma menos violentada por si mesma. Isso muda até sua relação com o êxito, porque enquanto o êxito for apenas provar valor, ele será sempre frágil, sempre ansioso, sempre faminto, sempre ameaçado. Mas quando o êxito começa a incluir paz, clareza, firmeza e presença, algo mais sólido nasce. Você ainda pode construir, crescer, conquistar, ganhar, expandir. Nada disso é negado. O que muda é o centro. Você deixa de buscar vitória para tapar buracos internos e começa a agir a partir de um chão mais inteiro. E essa mudança de centro é gigantesca, porque alguém que busca para preencher vazio carrega pressa, medo e compulsão. Alguém que age a partir de presença carrega direção, e direção vale mais do que fome cega. Direção passa por pedras com menos desperdício de alma. Direção não se ajoelha diante de cada oscilação do caminho, mas para chegar aí, você vai precisar renunciar a certos prazeres do ego. Vai precisar abrir mão da razão em alguns momentos, abrir mão do último golpe, abrir mão da necessidade de vencer discussões inúteis, abrir mão de alimentar fantasias de vingança, abrir mão de certas validações, abrir mão do prazer escuro de se repetir como vítima sem fim. Isso dói. Não dói no espírito livre, dói no ego acostumado a se alimentar dessas coisas. E talvez por isso tanta gente prefira continuar sofrendo do que largar certos vícios emocionais, porque alguns vícios não estão no corpo,
estão no modo de se contar a própria história, no modo de reagir, no prazer de ter razão, no prazer de culpar, no prazer de dramatizar. Buda corta isso, e todo corte em ilusão parece violência no começo, mas depois revela espaço para respirar. Existe uma grande diferença entre sentir dor e construir um palácio para a dor morar. A maioria sente e depois constrói, decora, amplia, justifica, alimenta, faz daquilo um centro, e então a dor, que poderia ser passagem, vira residência. É por isso que você precisa vigiar, não só o que sente, mas o que faz com o que sente. Buda não nega a experiência humana. Ele ensina a não solidificá-la mais do que ela já é. A tristeza pode vir, mas você não precisa transformá-la numa identidade sagrada. O medo pode vir, mas você não precisa entregar a ele todas as chaves da casa. A raiva pode surgir, mas você não precisa oferecer alimento para que ela cresça até queimar toda a paisagem. Isso é prática viva. Isso é responsabilidade interna. Isso é o começo de um poder que quase ninguém cultiva com seriedade. E quando você começa a não solidificar tudo, algo muito precioso aparece. Espaço. Espaço entre o fato e a história. Espaço entre a emoção e a reação. Espaço entre a ferida e a identidade. Espaço entre a perda e o colapso. Esse espaço é ouro, porque no espaço entra a consciência, no espaço entra a liberdade, no espaço entra escolha. Sem espaço, tudo é automático, tudo é repetição, tudo é roda girando outra vez. Com espaço, o velho padrão já não encontra solo tão fácil. Ele ainda tenta, ele ainda chama, ele ainda aperta, mas já não manda com a mesma autoridade. E isso significa que você está deixando de ser uma terra onde qualquer semente de sofrimento cria raiz imediata. Está começando a escolher o que cultiva. Está começando a limpar o campo. Está começando a reconhecer o valor do silêncio antes da próxima resposta. Talvez uma das dores mais fundas seja descobrir que você mesmo participou da construção de muitas prisões. Não sozinho, nem sempre com intenção, mas participou. Alimentou medo, alimentou mentira interna, alimentou fuga, alimentou orgulho, alimentou comparação, alimentou hábitos que agora cobram caro. Isso dói porque quebra a fantasia de inocência total, mas também liberta porque quebra a fantasia de impotência total. E aqui está o ponto decisivo. Se você participou da construção, pode participar da libertação. Não precisa ser escravo eterno do que ajudou a formar. Buda não chama ninguém para a condenação eterna. Chama para ver, compreender, soltar e treinar. É um caminho duro para o ego, mas misericordioso para o ser que quer acordar, porque ele devolve dignidade, devolve possibilidade, devolve estrada. Há um momento em que você percebe que já se cansou de sofrer sempre do mesmo jeito. Esse cansaço pode ser sagrado se usado direito, porque às vezes é justamente o esgotamento do velho padrão que abre espaço para a mudança real. Você se cansa de se explicar, se cansa de prometer, se cansa de repetir, se cansa de dramatizar e depois recolher os pedaços, se cansa de cair nas mesmas iscas, se cansa de chamar de destino o que já é hábito. Esse cansaço, quando vira lucidez, é poderoso. Ele diz: basta de alimentar o que me destrói, basta de ajoelhar para o automático, basta de chamar de caminho aquilo que é só círculo. E talvez seja isso que está acontecendo agora dentro de você, enquanto ouve tudo isso. Talvez alguma parte sua já não queira mais viver curvada diante das mesmas pedras internas. Só que querer basta até certo ponto. Depois vem a prática. E prática quer dizer voltar de novo e de novo para a presença. Voltar quando a mente corre. Voltar quando a imaginação dramatiza. Voltar quando o corpo aperta. Voltar quando a comparação chama. Voltar quando o apego tenta colar.
voltar quando o orgulho quer dominar, voltar quando o medo quer decidir tudo, voltar não porque é fácil, mas porque é real. A mente foi treinada durante anos para se perder. Agora ela precisa ser treinada para se encontrar. E esse reencontro não acontece num único clarão. Acontece em milhares de retornos. Cada retorno é uma pequena vitória. Cada retorno é uma pequena libertação. Cada retorno enfraquece um pouco a velha corrente. Pense numa água caindo sobre pedra por muito tempo. Não é explosiva, não faz alarde, mas insiste. E a insistência correta transforma. O trabalho interior ensinado por Buda é assim. Talvez você queira algo mais dramático, mais imediato, mais cinematográfico, mas o real às vezes é simples e constante. Respirar e observar, ver e não agarrar, sentir e não reagir cegamente, soltar e voltar, soltar e voltar, soltar e voltar. Parece pequeno, mas essa repetição limpa é o que vai desgastando a dureza do velho eu, vai desfazendo o impulso bruto, vai abrindo espaço, vai enfraquecendo o sofrimento extra que você costumava fabricar com tanta velocidade. E um dia você percebe que aquela pedra que antes teria destruído sua semana agora já não consegue invadir você do mesmo jeito. Aí, algo mudou de verdade. E quando algo muda de verdade dentro, o mundo continua sendo o mundo, mas sua travessia já não é a mesma. Você continua encontrando perdas, atrasos, injustiças, imprevistos, limitações. Nada disso some por decreto. Só que agora existe mais chão em você. Existe mais visão. Existe mais silêncio entre o golpe e a resposta. Existe mais verdade e menos teatro. Existe mais lucidez e menos exagero. Você já não vive tão entregue ao primeiro incêndio que nasce na mente. Isso é enorme, porque grande parte da destruição humana não vem apenas do que acontece, mas do quanto a pessoa se deixa dominar por aquilo imediatamente. Quando esse domínio enfraquece, o caminho inteiro ganha outra textura, menos pânico, menos desperdício, menos prisão, mais presença, mais direção, mais possibilidade. Há algo quase sagrado em descobrir que você pode ser maior do que a reação que sempre teve, maior do que o medo que sempre mandou, maior do que a história que sempre contou, maior do que a dor que sempre parecia definir tudo, não porque você a negou, mas porque deixou de servi-la cegamente. Buda não torna você invulnerável no sentido infantil. Ele torna possível uma liberdade mais profunda. Sofrer sem se perder completamente. Sentir sem se entregar inteiro. Cair sem virar a própria queda. Enfrentar sem alimentar monstros desnecessários. Essa é uma força rara. E talvez o mundo atual tenha justamente fome dessa força, porque quase todo mundo está sendo empurrado para viver no extremo, no impulso, no excesso, na distração, no ruído. Ir contra isso é quase um ato de rebeldia da alma. E se é rebeldia, é uma rebeldia silenciosa. Você não precisa gritar que está desperto. Precisa praticar. Não precisa convencer todo mundo de que encontrou um caminho mais limpo. Precisa caminhar. Não precisa usar palavras altas. Precisa estar presente nos momentos em que antes se perdia. Precisa lembrar, no meio da dor, que a mente exagera. Precisa lembrar, no meio do desejo, que apego aprisiona. Precisa lembrar, no meio da raiva, que reação cega cobra caro. Precisa lembrar, no meio da perda, que tudo passa. Precisa lembrar, no meio do medo, que nem toda narrativa interna merece fé. Isso é o ensinamento vivo, não como frase pendurada na parede, mas como respiração dentro do combate diário. E é aí que ele deixa de ser ideia e começa a virar destino. Talvez você ainda esteja subestimando o quanto sua atenção é sagrada, porque aquilo que você alimenta em silêncio cresce. Você alimenta rancor, ele cresce. Alimenta comparação, ela cresce. Alimenta compaixão, ela cresce. Alimenta presença, ela cresce.
alimenta a clareza, ela cresce. E então a pergunta se torna inevitável. O que você tem cultivado dentro de si quando ninguém está olhando? Que tipo de floresta está crescendo por trás do seu rosto? Porque cedo ou tarde você vai viver dentro dela, vai respirar o ar dela, vai colher o fruto dela. Buda chama para esse nível de responsabilidade, um nível em que a vida deixa de ser apenas algo que acontece com você e passa a ser também algo que você cultiva em cada pensamento alimentado, em cada intenção repetida, em cada emoção servida ou interrompida. Por isso, vencer as pedras do caminho não é apenas um slogan bonito. É um trabalho interno de não continuar oferecendo ao obstáculo uma mente sem defesa, sem presença, sem discernimento. É fortalecer aquilo em você que vê antes de reagir, que sente sem se vender, que enfrenta sem se intoxicar, que caminha sem fazer do medo um mestre, que aceita a mudança sem deixar a alma desabar junto. E se isso começar a se tornar real dentro de você, se essa escuta não parar só no ouvido, se ela descer para o modo como você olha, fala, decide e suporta, então quando a próxima pedra vier, e ela vai vir, o que exatamente ela ainda vai encontrar em você? A velha mente que dramatiza, se apega e se entrega, ou um ser que finalmente começou a perceber que a estrada externa muda o tempo todo, mas que a verdadeira passagem começa no instante em que a sua mente deixa de transformar cada obstáculo em dono do seu destino? E talvez a pedra que mais atrasou a sua vida não tenha sido a falta de chance, mas a falta de presença no momento certo. Quantas vezes a oportunidade esteve diante de você, mas sua mente estava longe, mergulhada em medo, fantasia, comparação ou lembranças amargas? Buda ensinou que a mente dispersa não vê com clareza, e quem não vê, perde. Perde sinais, perde tempo, perde força, perde direção. Uma mente ausente transforma até uma porta aberta em parede, porque ela não está realmente ali, está em outro lugar, lutando com fantasmas, revivendo dores, antecipando fracassos, e enquanto isso, a vida passa. Não porque te rejeitou, mas porque você não estava inteiro o suficiente para tocá-la quando ela passou diante de você. Isso é duro de ouvir, mas é libertador, porque devolve o centro para onde ele sempre deveria ter estado, dentro de você, não no acaso, não no humor dos outros, não no passado, não no medo do futuro, dentro de você. Buda não entrega poder para fora, ele puxa você de volta para dentro. Ele mostra que a mente sem treino se move como um animal assustado, correndo de um lado para o outro, puxada pelo prazer, empurrada pela dor. Mas quando essa mente começa a ser vista com honestidade, algo se reorganiza. Você começa a responder menos como reflexo e mais como consciência, e isso altera tudo, porque a qualidade da sua resposta é o que decide se a pedra vira degrau, desvio, atraso, lição ou queda. A gente que vive pedindo um sinal do universo, mas ignora o sinal mais claro de todos, o próprio estado mental. Se sua mente está intoxicada, o caminho parece torto mesmo quando não está. Se sua mente está tomada de carência, qualquer ausência parece abandono. Se sua mente está tomada de orgulho, qualquer correção parece humilhação. Se sua mente está tomada de medo, qualquer desafio parece sentença. Então, antes de pedir mais sinais, talvez você precise olhar para o vidro pelo qual está enxergando tudo. Buda ensinou visão correta exatamente porque o olhar distorcido cria sofrimento onde talvez houvesse apenas realidade simples. E uma vida inteira pode ser desperdiçada quando a pessoa insiste em interpretar tudo com uma mente turva e ainda chama isso de intuição. Existe uma diferença gigantesca entre intuição e reação. Intuição é limpa, reação é apressada. Intuição não grita em pânico, reação grita. Intuição não nasce do orgulho ferido, reação nasce.
Intuição não exige vingança, prova, teatro ou explosão. Reação exige. E quantas vezes você chamou de voz interior aquilo que era só sua mente machucada, tentando tomar o controle? Buda não ensinou a obedecer qualquer movimento interno. Ele ensinou observação, exame, lucidez. Isso é essencial, porque sem isso você se torna devoto do próprio caos. Passa a chamar impulso de verdade, medo de aviso, apego de amor, ansiedade de preparo. E então cada pedra encontra uma mente já pronta para se confundir sozinha. Por isso, o treinamento da mente é, na prática, uma forma de proteger a sua vida. Não apenas sua paz, mas seu futuro, suas relações, suas escolhas, seu tempo. Uma mente sem treinamento erra mais, exagera mais, rompe mais, se perde mais. Uma mente treinada ainda sente dor, mas não cria tanto sofrimento extra. Ainda encontra pedras, mas não se lança sobre elas como se precisasse piorar tudo. Ainda é humana, mas já não é tão escrava. E isso é um tipo de êxito que quase ninguém valoriza no começo, porque é invisível. Só que é justamente esse êxito invisível que sustenta tudo o que depois aparece por fora. Antes do caminho florescer fora, ele precisa parar de apodrecer dentro. Talvez o seu maior inimigo não seja a dificuldade, mas a forma como você conversa consigo mesmo diante da dificuldade. Essa voz interna que humilha, apressa, acusa, dramatiza, condena, compara e enfraquece. Essa voz que pega uma falha e transforma em identidade, que pega um atraso e transforma em destino, que pega uma rejeição e transforma em prova de incapacidade. Buda não deixou espaço para a ilusão de que pensamentos são neutros. Aquilo que você alimenta internamente molda o tipo de mente com que você atravessa a vida. Então, se sua fala interna é veneno, seu caminho inteiro começa a ser envenenado junto. E uma pessoa envenenada por dentro vê obstáculo demais, esperança de menos e saída quase nenhuma. É por isso que o modo como você nomeia o que vive importa tanto. Se toda dificuldade vira fracasso, você vai desmoronar rápido. Se toda demora vira abandono, você vai viver em pânico. Se todo não vira humilhação, você vai perder firmeza. Mas se você começa a olhar com mais clareza, sem negar a dor e ainda assim, sem transformá-la numa narrativa absoluta, a travessia muda. Buda apontou para isso de muitas maneiras. Olhar diretamente para o que é, sem fantasia adicional. Em palavras simples, é parar de pôr veneno extra na própria água. A dor já exige força. Não precisa também da sua mente trabalhando contra você. E talvez essa seja uma das maiores revoluções possíveis. Deixar de ser inimigo de si no meio da batalha. Há pessoas que carregam tanto ruído mental que já não conseguem ouvir a realidade. Tudo chega abafado pelo excesso de pensamento. A vida fala, mas a pessoa só escuta a própria confusão. O corpo pede pausa, ela chama de fraqueza. O coração pede verdade, ela chama de exagero. O caminho pede coragem, ela chama de risco demais. A oportunidade pede presença, ela chega atrasada porque estava brigando com 1000 cenários imaginários. Buda ensina silêncio interior não para tornar você distante da vida, mas para aproximar você dela sem o filtro do delírio constante.